Bom, gente, boa tarde novamente. Eu sou Tânia Mara Campos de Almeida, professora aqui do Departamento de Sociologia. Mais especificamente, trabalho na linha de pesquisa Feminismos, Relações de Gênero e Raça, juntamente com o professor Joasi e a professora Lourdes Bandeira, nessa mesma linha de pesquisa. E tenho agora a honra aqui de coordenar a mesa que se intitula Descolonizando o Olhar, América e África. Temos aqui, compondo a mesa, à minha esquerda, a professora Cláudia Miranda, que é integrante do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unirio, coordena projetos de pesquisa do Intercâmbio Colômbia-Brasil. Ela faz parte da rede de educadores Los Hilos de Anansi, na Colômbia, e da rede carioca de etnoeducadoras negras, líder do grupo de pesquisa Formação de Professores, Pedagogias Decoloniais, Currículo e Interculturalidade, Agendas Emergentes na Escola e na Universidade. E tem vários trabalhos de pesquisa e atuação exatamente nessa área. Mais próxima aqui à minha esquerda, a doutoranda aqui do nosso programa de pós-graduação em Sociologia, a Bruna Cristina Jaqueto Pereira, que também é mestre aqui pela Sociologia, graduada em Relações Internacionais, tem experiência nas áreas de Ciência Política e de Sociologia, com interesse nos temas das relações raciais, relações de gênero, violência contra as mulheres, cuidado, trabalho não remunerado, políticas públicas, e também coordena atualmente o grupo de estudos Mulheres Negras da UNB. Recentemente, a Bruna publicou a dissertação dela de mestrado pela editora Brado Negro, e que se intitula Tramas e Dramas de Gênero e de Cor, a violência doméstica contra mulheres negras. Aqui à minha direita, professora Tula Rafaela de Oliveira Pires, da PUC Rio de Janeiro, graduada em Direito, mestrado e doutorado em Direito Constitucional e Teoria do Estado, toda a formação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é professora nos cursos de graduação e pós-graduação do Departamento de Direito da PUC Rio e coordenadora adjunta de graduação do mesmo curso. Sua experiência, mais fortemente, é marcada na área de Direito Constitucional, atuando principalmente nos temas de racismo, teoria crítica da raça, mulheres negras, direitos humanos e teoria do reconhecimento. E, mais distante aqui à minha direita, professor Marcelo Carvalho Rosa, colega aqui do Departamento do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, graduado em Ciências Sociais pela Universidade do Rio Grande do Sul, é professor associado, como eu falei aqui, do nosso departamento, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 1D, experiência na área de sociologia, atua na pesquisa e orientação de teses e dissertações, mais fortemente relacionadas à teoria sociológica contemporânea, movimentos sociais, mudança social e sociologia da terra. Nos últimos anos, suas atividades de ensino e pesquisa têm sido direcionadas para uma sociologia das formas não exemplares, ações coletivas e Estado entre países africanos e latino-americanos. Bom, ele recentemente, na verdade, em maio de 2015, teve um dossiê organizado pela nossa revista Sociedade e Estado, que está disponível pelo site do Cielo, que é um dossiê intitulado Ciências Sociais e Construção de Conhecimento a partir da África, também organizado juntamente com a professora Eliane Vera Soares e o Remo Mutzenberg, da Federal do Pernambuco. Um dossiê que pode ser acessado caso alguém ainda queira conhecer mais do pensamento do professor Marcelo Rosa dentro da temática que estamos aqui discutindo neste evento. Vou passar primeiramente a palavra ao professor Marcelo, porque ele está com uma questão particular e precisa sair exatamente às 6 horas. Depois eu sigo a ordem das apresentações que estão no programa.
Obrigado, Tânia. A minha questão particular tem 4 meses de idade, então eu tenho que... de manhã eu vim com ela aqui, inclusive, mas eu tenho que cuidar dela às 6 horas, então eu peço desculpas aos colegas e a vocês também, mas eu estou aprendendo a ser pai de uma criança, então na sociologia parece que é mais fácil. Então eu queria agradecer, começar agradecendo ao professor Joasi e aos colegas pela organização do seminário. Eu acho que a própria noção da gente trazer perspectivas negras para dentro da sociologia, para mudar a sociologia e não só para ser integrada à sociologia como a gente já conhece, é uma questão epistemológica fundamental para a Universidade de Brasília, mas para todos nós, como pesquisadores. E a minha apresentação hoje aqui tem muito a ver com, de fato, eu vou tentar deixar claro para vocês como o único homem branco da mesa, porque assim, como a gente lida, e como no meu caso, como para mim foi importante na minha própria formação e na transformação do que eu entendo por sociologia e do que eu faço com sociologia, a ideia de lidar e incorporar perspectivas negras como forma de conhecimento. O título, acho que está no programa, chama Descolonizando a Terra, e eu vou começar, algumas pessoas já conhecem, mas eu sempre que eu tenho oportunidade eu conto essa pequena historinha que tem a ver com a minha pesquisa. Agora já faz tempo, mas faz 12 anos atrás, eu comecei a fazer pesquisa com os sem terras da África do Sul. Eu fiz pesquisa no Brasil com um MST durante também mais de 12 anos aqui no Brasil, e no ano de 2004, 2005, o MST estava indo para a África do Sul para criar uma relação com o movimento social de luta por terra da África do Sul, lá o Landless People's Movement, LPM, o movimento das pessoas sem terra da África do Sul. E eu que tinha feito graduação, mestrado, doutorado sobre terra no Brasil e com a noção de sem terra no Brasil, ao cruzar o Atlântico com militantes do MST, aprendi uma série de coisas que começam com essa história que desculpa quem já conhece, mas eu acho é muito importante para contar por que eu estou aqui agora. A gente estava numa reunião, o MST em 2004, 2005 era, sem dúvida, o movimento social de luta por terra mais importante em termos de volume do mundo, de mobilizar mais pessoas. Então, estava indo para a África com a ideia de levar sua tecnologia de mobilização social. Lembre-se, era o tempo do Fórum Social Mundial. O MST ocupava um lugar importante no Fórum Social Mundial. Então, logo que eu cheguei, tem um encontro, eu estava lá, na verdade, não como pesquisador, no começo eu me ofereci para ser tradutor, porque os encontros eram em inglês, então o pessoal do MST tinha pouca fluidez para falar inglês, então fui lá para traduzir. E uma das primeiras perguntas que eu tive que traduzir foi logo após a apresentação de um militante do MST branco do sul do Brasil, que agora faz mestrado em serviço social aqui na UNB, muito tempo depois a gente se encontrou aqui, ele apresentou, muito cheio de orgulho, o MST no Brasil assinou tantas mil famílias, conseguiu tantas políticas públicas, criou várias ideias, várias noções, e ele, muito orgulhoso de si e tal, aí um senhor negro, sul-africano, levanta a mão e pergunta: posso fazer uma questão? Por que tem sem terra branco no Brasil? Se eu entendo bem, lá como aqui na África, os brancos roubaram as nossas terras. Eu confesso para vocês que nem eu, nem o Vanderlei, nunca tínhamos pensado numa boa resposta para essa questão. E como se justificar o fato de que havia, nesse intercâmbio, havia uma militante negra e um militante branco, e um tradutor branco, e como explicar essa história? A história de um sem terra branco. E eu mesmo, depois de ter feito mestrado, doutorado sobre o MST, nunca tinha trabalhado isso nos meus próprios trabalhos. Desde então, isso criou uma inflexão importantíssima no modo como eu passei a lidar e entender essa noção de que na sociologia era o rural, o agrário, e para mim mais recentemente se tornou a questão da terra, como nós concebemos a terra
e como a gente pode tratar da terra não sendo só uma terra de brancos. Então, eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho, mas muito rapidamente, né? A África do Sul, onde eu tenho feito pesquisa nos últimos anos, em 1913, que é muito antes do começo oficial do Apartheid, se passa uma lei de terras, que reserva 7% só das terras do território sul-africano para toda a população negra. Os demais 93% da terra da África do Sul foram destinadas ao que na época eram talvez 5% da população da África do Sul, que eram os brancos. Então, de uma hora para outra, todo negro sul-africano se viu sem terra. E eu acho que essa é uma metáfora muito legal. Tem um autor sul-africano chamado Sol Plaatje, e ele define esse momento como um momento inaugural da história da África do Sul, porque, sem dúvida, é um momento que marca a inflexão definitiva do processo de, a gente pode falar de colonização e colonialidade da África do Sul. É quando a terra se define, e para quem a terra é distribuída e reservada, que muda a história daquele país. E não por acaso, a história daquele país muda definitivamente no momento, e isso que abre as portas do Apartheid depois, no momento que a terra passa para a mão, definitivamente para a mão dos brancos, e é afastada da mão das pessoas negras. Então eu vou ler rapidamente aqui, depois a gente pode abrir para alguma questão, depois que as colegas apresentarem. Eu tinha duas passagens que eu queria apresentar no PowerPoint, mas eu sou desorganizado o suficiente para não ter trazido um USB aqui para copiar, então não copiei. Mas eu queria só ler rapidinho para vocês uma passagem de um autor que foi reitora até da Universidade na África do Sul, mas é um autor negro, escritor. A terra na qual você tem o privilégio de criar a sua família e alimentar aos outros e a si mesmo, nunca é somente sua. Talvez nós possamos encontrar uma maneira de pertencer à terra sem ter a sua propriedade, sem que a terra nos pertença. Que mundo livre poderíamos ter, livre da compulsão da propriedade? E é claro que é um trauma de todo mundo que é negro na África do Sul, que é a ideia de que propriedade é uma ideia de que só os brancos poderiam ter, propriedade privada da terra. A passagem acima, escrita por um cientista social sul-africano contemporâneo, chamado Njabulo Ndebele, ajuda a apresentar esse texto. Isso aqui é um texto que deu origem a um projeto no começo, de pesquisa, porque levanta uma questão que é teórico-metodológica. Como as atuais lutas por terra podem nos inspirar a transformar nossos entendimentos da própria sociologia e da nossa sociedade. Sempre que no jargão sociológico falamos da terra, há uma tendência à discussão sobre um certo mundo rural e seus personagens que caracterizam um espaço como sendo pertencente ou pretendido por alguém. Repetindo a atualidade colonizador-colonizado, e já no consagrado debate das ciências sociais, a questão da terra foi, em muitos casos, traduzida ou equalizada ao que se chamou de questão agrária, que era a questão, na verdade, da transformação das pessoas de origem rural em proletários, como se essa fosse a única saída possível. Como demonstrado pelo o João Marcelo Maia, tem um texto interessante sobre isso, uma sociologia da terra não se reduz ao que conhecemos sobre a penetração do capitalismo no campo. Segundo esse autor, a terra é um modo de pensar. E ao que poderíamos acrescentar, um modo de agregar pessoas e coisas, que mais recentemente, para mim, pelo menos, tem passado muito longe da noção de agregar a pessoa a um título de propriedade. Não por acaso, muitas das atuais mobilizações na terra estão localizadas nos chamados países do sul, na África, América Latina, Ásia, locais dos quais nem a noção de política como disputa de poder, de pessoa como agente, nem a noção de coisa, no caso da terra, como objeto, são pontos fáceis de serem trabalhados ou entendidos. Como nos demonstram, por exemplo, indígenas, quilombolas, negros, aborígenes, entre outras categorias possíveis que lutam por terra nesse mundo do sul. Nesses contextos, agentes do Estado
militantes de movimentos sociais e outras formas de organização aparecem em posições distintas, por vezes próximas e por outras performatizando antagonismos severos, dentro e fora das organizações. Eu sempre brinco que tem um texto clássico do Boaventura de Souza Santos que ele fala das epistemologias de indígenas, quilombolas e sem terras. Se ele levasse a sério, ele nunca juntaria essas três categorias para falar de terra, porque a terra de quilombola não é terra de sem terra, como a gente conhecia, e não é a mesma terra de terra indígena. Isso é uma vantagem, não é um problema, mas isso deveria ser tratado como uma vantagem, a vantagem de a gente não poder reduzir epistemologicamente a uma única coisa, ou uma única questão. No que tange aos debates mais clássicos, a relação das pessoas e grupos com a terra contém, mas não está limitada à produção agrícola, e para muitos a terra parece ligada à produção da existência como agentes do mundo. Isso tem um autor... Eu acho que o seu microfone não está funcionando. Não está funcionando ou não está funcionando? Tá? É que você está muito próximo, eu estou falando... A caixa, não sei onde é que está a caixa aqui, mas... O meu ponto, né, é que a terra, além de produzir mercadorias, né, e comida, né, a terra produz a existência de pessoas no mundo. Agentes, e quem fala isso é um autor sul-africano chamado Archie Mafidi. Né? Agentes aqui não são apenas aqueles que por meio da terra transformam sua própria natureza ou capital. São todos que com a terra geram algum efeito político. E aqui, incluindo o nosso tema, raça, etnia e gênero. Terras de homens não são as mesmas terras de mulheres também. Né? Que possa ser mapeado por nossas pesquisas. Efeitos que nem sempre são estáveis ou perenes. Efeitos que devem levar que devem possibilitar ou devem nos ajudar a chegar a casos surpreendentes, a não ter certezas teóricas reafirmadas por movimentos intelectuais que estabilizam, por exemplo, rótulos sobre a terra. Né? A terra do sem terra, né? Ou, para falar no caso brasileiro, a terra quilombola ou a terra indígena. Né? Que estabilizam uma única possibilidade, né, de ser quilombola e ter uma relação com a terra, ou de ser sem terra e ter uma relação com a terra, ou de ser indígena e ter uma relação com a terra. Nesse tipo de pesquisa, do meu ponto de vista, a gente pode chegar a situações mais dinâmicas e enriquecedoras para as ciências sociais. Aqui, e a minha agenda de pesquisa, na verdade, que eu vou apresentar para vocês, né, é interessante analisar casos nos quais grupos, incluindo o Estado-nação, né, e seus agentes, produzem política por meio da construção contínua de associação com a terra para lidar com a relação com os outros e consigo mesmo. A questão central que norteia os diversos focos dessas pesquisas que eu tenho trabalhado é como a terra tem sido capaz de produzir e relacionar relações coletivas, ou de diversos coletivos. Tais situações e análises visam a abertura para estudos de casos que contribuam para o alargamento da expansão conceitual do modo como a Terra é pensada metodológica e conceitualmente. Em termos ainda gerais, almejamos construir no prazo questões conceituais sobre como podemos fazer sociologia, aprendendo com objetos e pessoas que se mostram razoavelmente instáveis na sua relação com a Terra. De forma mais ampla e aberta, como pretendemos articular respostas complexas para essa questão? Que relações, ou melhor, uma possibilidade é que relações com a Terra nos ajudam a pensar, né, as sociedades do chamado Sul Global. Enfim, eu queria concluir por aqui, depois deixar aberto para a gente levantar outras questões, para descolonizar e desembranquecer, e aí esse é o meu ponto aqui, né, como pesquisador, eu acho que a ideia de sociologia rural no Brasil é uma sociologia branca que olha para a terra, né? Desembranquecer a terra, né? E eu sei que é custoso e provocativo nesse momento no Brasil levantar algumas questões, mas precisamos, como indicam as passagens como a do Giovanni Develli que eu li lá em cima, ir muito além do fato de que indígenas, quilombolas e sem terra têm direito constitucional à terra. Como estamos vendo agora, constituições podem mudar, dependendo de quem está no poder. Direitos que existiam ontem passam a não existir hoje. E aí, porque não estão na Constituição, eles não são mais direitos? Será que os brancos vão tolerar direitos que não são
mais constitucionais, ou não serão, ou podem não se tornar mais constitucionais. Né? Então talvez fosse teórico, né, e politicamente mais rico pensar que não são os sem terra, indígenas e quilombolas que têm direito à terra, mas é a terra que tem direito a essas pessoas. O agente aqui deixam de ser, né, agentes mapeados e já conhecidos, e é pensar a terra, esse é o meu ponto epistemológico ainda em aberto, mas é pensar a terra como um agente que tem que lidar com a gente. Né? Então, é uma terra que tem que lidar com histórias, raças e ideias diferentes, introduzindo na agenda das ciências sociais novos habitantes e novos tipos de ação que tenham ancoragem em lugares ainda extremamente colonizados como esse país. Obrigado. Eu passo então a palavra agora para a professora Cláudia Miranda, que vai expor uma fala a respeito do pensamento decolonial, lugares epistêmicos, outros e diálogos em Afro-Agreste. Boa tarde a todas as jovens pesquisadoras, né, as pesquisadoras mais experimentadas. Gostaria de falar a partir desse lugar da minha experiência feminina e de alguém que vai para o mundo acadêmico meio sem perceber, já estava fazendo lá o mestrado, o doutorado, na empolgação e no diálogo com os pares, e sobretudo os irmãos mais velhos, sua última filha. Então, dizer da minha inclinação para a pesquisa, muito para dar orgulho aos meus irmãos, que eram os meus ídolos, né? Na minha juventude, na minha adolescência, na minha infância. Né? Então, eu gostaria de chamar a atenção para a experiência como o mote da minha contribuição para essa nossa grande conferência. Né? Então, uma boa tarde especial para todas as professoras, assim como eu, que fui da escola pública, né? Comecei a minha vida profissional na escola pública, ensinando lá para o ensino fundamental, ensino médio. Então, uma boa tarde muito especial para todas essas mulheres que vivem a escola, né, a escola básica. E eu acho que tem muito valor na minha experiência, né, de pesquisadora, esse início da minha vida laboral. Então, as palavras iniciais para essa nossa conversa, né? Eu fiz aqui um esquema, vou tentar seguir e aproveitar os meus cerca de 20 minutos que eu tenho, né? Então, quero crer que a originalidade histórica dessa conferência, que é coletiva, construída por cada um aqui nessa sala, nesse auditório, concebida em pares, né? De deslocados, migrantes por imposição, que se constituem nas fronteiras, está no seu contínuo. Então, essa ideia de que a gente começou um trabalho coletivo. Né? Então, acho que o ineditismo, a originalidade é esse contínuo, essa ideia de que vamos começar, então, uma nova fase, enquanto coletivo, gente interessada em pesquisa, né? Uma geração de ativistas que concebe sua performance em instâncias diversas, concomitantemente. Né? E aí eu faço referência à presença dos intelectuais negros no Brasil, e foi esse o tema da minha pesquisa. Né? Então, nós temos aqui nessa sala vários interlocutores nesse meu processo, né? Professor José Jorge de Carvalho, professor Walter Silvério, né? E tantos outros que estão aqui, Wilson Matos, Ivair, né? Que foram chaves para a minha pesquisa, lá no idos de 2002, né? Então, essa presença desses intelectuais, uma postura enegrecida, às vezes, né, em corpos brancos, né? Então, estou falando dessa performance em instâncias diversas, como, por exemplo, a máquina estatal, né, a sala de aula universitária. Então, fazer referência a esse projeto, que é um projeto coletivo de ativismo em diferentes instâncias, que Juan Garcia Salazar chama de postura casafuera, né? Então, você vai construir
evoluindo em diferentes e, ao mesmo tempo, buscando formação de novas redes e novas possibilidades de intervenção. São também essas as práticas pedagógicas de existência no Brasil, em Cuba, no México, na Argentina, na Colômbia, uma prática traduzida na presença incômoda, em termos dos discursos que endossam outros modos de negociar políticas públicas e práticas diversas de novas aprendizagens e construção de ambiências de negociação, também no campo acadêmico. Produção de saberes e conhecimentos em espaços diversos, não só o espaço acadêmico. Trata-se de um movimento em prol de novas perspectivas geopolíticas do conhecimento, algo fora da Europa, sobretudo, dos grandes centros do capital, algo que anima processos experimentados em conexão com inúmeros outros projetos. Convém ressaltar que no Brasil, esses intelectuais do movimento negro privilegiam conexões externas e constituíram redes de circulação de ideias, né? Também nessa jornada, o que podemos evidenciar? Um conjunto de trabalhos deslocados, fora do lugar, se quisermos recuperar um pouco da discussão realizada por Said, né? Estudos insurgentes, frutos da crítica ao instituído, o instituído como locus de conhecimento, algo legitimado como referência, como aceito, como uma via de mão única. Para além da justeza dos diferentes aportes aqui apresentados no dia de hoje, seu mérito dessa conferência coletiva é por examinar a presença de intelectuais jovens, antigos, iniciantes, já experimentados, mas, sobretudo, por instituir um diálogo flexível e aberto em movimento. Essa é uma menção ao legado de Neuza Santos Souza, João Rufino dos Santos, Beatriz Nascimento, entre outros personagens responsáveis pela agência das instituições e coletivos do movimento negro. Afirmo, portanto, que o cuidado aqui entre nós é que estamos todos numa engrenagem, no mesmo movimento de democratização, de busca de novos sentidos desse espaço universitário no Brasil. E isso passa pelo reconhecimento, por exemplo, da chegada de escritos importantes de autoras e autores de outros lugares, como a América Latina e, tradicionalmente, de África. Preparei um esquema para falar da minha pesquisa e gostaria de começar, então, pedir ao meu colega professor com o slide. Fui privilegiada com a conferência de abertura, porque minha pesquisa tem como recorte a ética fanoniana. Então, é um exemplo do que eu entendo como ação, atitude, busca de outros lugares de formação de novos pesquisadores, porque me vejo em formação. E me vejo como uma geração que aprendeu no berço do movimento negro, das mulheres do movimento negro, dentro da minha família, inclusive. E os homens do movimento negro, homens jovens e homens mais velhos, né? Esses processos. Então, são algumas questões que orientam essa minha experiência de pensar a concepção da pesquisa sobre relações coloniais no Brasil, né? Entender o Brasil mais ao sul, um exercício de identificação com a diáspora africana na América Latina. São esses os caminhos que venho tentando, sobretudo com o coletivo de intelectuais da Rede de Anans, Hilos de Anans, Redes de Maestros e Maestras Hilos de Anans, em Bogotá. Uma inserção desde o ano de 2007, né, que começou no México, com pesquisadores da Colômbia, no encontro em Quetzala del Progreso, em Puebla. Então, é esse processo que vem tentando instituir como pesquisadora. Ampliar o escopo dos estudos já iniciados sobre relações raciais, com ênfase nos movimentos de intelectuais que atuam em rede, em movimentos pedagógicos, isso dentro ou fora da instituição pública, instituição da sociedade civil, né, nos quilombos, nos palenques. Então, pensando esses movimentos pedagógicos de intelectuais orgânicos ou acadêmicos, ativistas dos movimentos sociais, de um modo geral, mas que tem uma concepção de atuação em rede, né? Um conceito bastante desenvolvido em países como esses que acabei de recuperar, Colômbia, sobretudo, né? Muitos movimentos de mulheres afro-colombianas, muitos movimentos de populações indígenas que se instituem como redes de professores, redes de ativistas.
Como entender as outras inclinações, né? Então, eu acho que esse trabalho pode servir como exemplo daquilo que a gente conversou na manhã de hoje. Buscar outros caminhos e assumir esses prejuízos, pensando prejuízo como uma categoria positiva. Estar em diálogo com os movimentos sociais, trazer essa concepção de pesquisa para o campo acadêmico, já que estou no lugar de professora pesquisadora que orienta mestrado e doutorado. Criar uma ambiência de interesse entre os estudantes da pós-graduação em educação, que é a experiência que vivo, de pensar esse construto de pesquisa a partir dos movimentos sociais, a partir dos intelectuais, das intelectuais da América Latina. Exercício que faz parte das contracorrentes que desafiam metanarrativas históricas, fomenta interrupções vistas como urgentes no âmbito dos movimentos de intelectuais e estudiosos nessa região. E quais seriam, então, as provocações? Trazer como uma possibilidade, uma pista, a arqueologia pensando como um construto. É a ideia de que você se choca ao chegar em países como a Colômbia, e eu fui convidada em 2004, no México, em Cuixala del Progreso, por uma pesquisadora afro-colombiana, a trabalhar com ela, quase como uma intimação. A gente conversa há 12 anos sobre esse momento do nosso encontro. Nós estamos como coautoras uma da outra em inúmeros artigos que publicamos, né? Nos desafiamos a construir essa agenda, a maioria do nosso tempo, no decorrer do ano, da nossa rotina, à distância. Nos encontramos em média 2 vezes ao ano, aqui no Brasil ou na Colômbia. E então essa ideia de que esse impacto, esse choque, essa professora me convidar para trabalhar, estamos há 12 anos trabalhando juntas, e ela dizendo, não é possível que a Colômbia e o Brasil, o movimento afro-colombiano, o movimento afro-brasileiro, não dialogue pensando a questão da educação, pensando a questão das políticas para o currículo. Então esse é o mote da nossa aproximação, o interesse de fundo da minha pesquisa é o que o movimento social aqui e na Colômbia tem a ver com a luta pela democratização dessa arena curricular, né? Então, as nossas conversas de pesquisa se traduzem num projeto sobre perspectiva comparada, um projeto registrado, onde a professora Fanny Milena Quinones, que ficou durante o ano 2015 na Secretaria de Assuntos Étnicos de Bogotá, como se fosse uma mini Fundação Palmares ligada ao município de Bogotá. Então, pensando junto com ela, esse modo e essa dinâmica organizacional do movimento afro-colombiano e a questão, a centralidade da educação nessa sua agenda. Então, seria a arqueologia, no sentido desse susto, desse impacto, de ver como que estamos distantes de um coletivo que tem uma intervenção junto ao Estado e junto a órgãos internacionais, e que aqui no Brasil a gente pouco sabe, né? Então, essa década ela foi fundamental para reorientar a minha pesquisa, pensando no caso da Colômbia, pensando como o Brasil pode aprender com esse modo de ir e vir desses intelectuais aqui e da Colômbia. Um conceito possível de ser incorporado à arqueologia, porque recupera algo apagado completamente. Isso é uma fala de alguns ativistas do movimento negro, ativistas históricos do movimento negro, quando a Fundação Palmares me convida para organizar um congresso Rio, Salvador, e esses intelectuais são convidados e a gente começa então a ver o impacto, que não era só o meu impacto, mas de muitos intelectuais do movimento negro, de não incorporar essa agenda afro-colombiana. Então, a arqueologia nesse sentido de pensar que estão, de certo modo, a população negra na América Latina, ela está para o Brasil como algo, um lugar em suspenso, vazio, existe um fosso, né? Então, recuperar. Então, seria, nesse sentido, a adoção dessa ideia da arqueologia. Uma pergunta orientadora. No processo de promoção de outros elos, importa recuperarmos nossas origens comuns, o espaço-tempo de resistência diaspórica, as tecnologias de pesquisa, a publicização de nossas descobertas recentes, questões chaves de tradução para nossas ancestralidades. Então, seria essa uma pergunta de fundo que está ainda como pergunta, não é?
porque esse impacto é o mesmo impacto que eu tenho quando eu chego a Luanda em 2006 pela primeira vez, depois eu volto mais 2 vezes para lecionar na universidade e fico chocada, e fico muito tempo chocada, porque vejo meus avós, vejo minha família, no modo de vida, nas expressões daquela comunidade da capital de Angola, né? Então esse ainda é um impacto que me move como pesquisadora, de chegar em Bogotá e aquelas pessoas estão todas ali na fala do movimento afro-colombiano, quase cerca de 30% da população, o Estado negando esse quantitativo, né? O Estado colombiano negando esse quantitativo, e aquela gente afro-colombiana me fazendo pensar como o idioma nos distancia até hoje, né? Então, Juan Garcia Salazar se junta a um ativista do movimento do Equador, com a professora Catherine Walsh, estão trabalhando a partir da preservação da memória. Então, me ensina, né, que aqui também a afroexistência ha sido moldeada, significada e construída sim e apesar do Estado. Ou seja, olha, nós estamos vivos. Então, essa perspectiva da arqueologia no sentido de dizer, é verdade, eles estão lá, e são mais de 30%. E o que o Brasil aprende com essa possibilidade de formação de rede de intelectuais na América Latina, intelectuais afrodescendentes, e essa diáspora africana na América Latina, né? Então eles vão insistir com essa ideia. A existência se ha construído en los márgenes, puntos ciegos y tierras baldías que existem fora de los propios marcos de reconocimiento de los derechos y la ciudadanía constitutiva del Estado. Então, para a gente seguir conversando, já terminando a minha fala, essa convocação, essa que eu me sinto convocada, começou no México, e eu fui para a Colômbia e me choquei no Equador, e com esse mesmo grupo nos desafiamos a um movimento em Cuba de aproximação com os intelectuais afro-cubanos, percebendo como a população afro-cubana está excluída, né, e mora e vive de um modo extremamente bem impactante para quem aprendeu os discursos do Estado em Cuba, e como que na Argentina nós temos uma comunidade viva e pulsante e que hoje não aceita mais a política da invisibilização da sua presença, né? Então essa minha participação é no sentido de trazer exemplos do que eu penso que é uma atitude, uma ação com prejuízo no sentido positivo, de pensar fora do lugar, de instituir uma outra possibilidade de pesquisa. Eu sou professora de uma universidade do Rio de Janeiro, eu me formei numa das universidades mais conservadoras e racistas, que é a UFRJ, eu passei pela Letras, eu fui para Ciências Sociais, eu estou numa universidade na Zona Sul, do lado do Pão de Açúcar. Meus colegas ainda me perguntam se não é muito perigoso fazer pesquisa com a Colômbia. Obrigada. Rafaela de Oliveira Pires, que vai nos falar sobre uma exposição intitulada por uma teoria americana dos direitos humanos. Bom, boa tarde a todas, a todos. Queria agradecer ao Joasi não só o convite, mas principalmente a oportunidade dessa troca, né? Que é uma troca muito rara, principalmente para quem vem do direito, né? Então, se todas as questões levantadas sobre o que a academia gera nos processos de embranquecimento no âmbito das ciências sociais, vocês podem dar uma potencializada, né, em algumas casas que vocês vão, né, possivelmente chegar perto, né, do que ocorre ainda nas discussões do âmbito do direito. Então, esse é um espaço, para mim, muito egoísta, não no sentido contra-comunitário que vem sendo travado até então, mas porque eu acho que essa troca é uma troca, né, que eu tenho visto muito mais como possibilidade de alimento, né? É um terreno muito árido, ficar no direito falando sozinha, né? Então, essa possibilidade de estar em comunidade, né, com colegas do direito, que também estão isolados aqui na UNB, né,
e com outros, né, tantos irmãos e irmãs, é uma experiência que, para além do que possivelmente eu posso ter, né, para trocar com vocês, certamente, né, para mim é extremamente gratificante e me alimenta muito. Vindo do direito, né, nesse seminário, qual é a minha proposta de troca com vocês? Né? Como é que a gente pode pensar decolonialidade e perspectivas negras no direito? Né? E a área do direito, onde esse debate chega, né, mais diretamente, é na discussão do constitucionalismo latino-americano, né, muito não, só em razão, né, das constituições de Bolívia, Equador e Venezuela, né, que são extremamente recentes, que o direito se abriu a uma discussão que a gente sabe que é muito anterior a isso. Né? Mas o direito se abriu à discussão decolonial numa perspectiva bastante complicada. Né? Por quê? Em primeiro lugar, já foi ressaltado aqui, eu não vou falar nenhuma novidade, que a gente tem uma separação muito grande com essa América Latina. Né? Então, não nos vemos e não nos constituímos como irmãos, não produzimos uma comunidade e uma interlocução profunda, né, com os irmãos. Né? Para além disso, quando o direito se apropria da discussão decolonial, essa discussão é trazida para a gente basicamente por homens brancos. Homens brancos que estão lendo uma possibilidade, né, de constituição de nação e de Estado em termos que eles não acessam e não querem acessar. E não tem um referencial em uma discussão teórica que permita que isso seja acessado. Então isso chega de uma maneira muito enviesada, né, para quem é do direito. Principalmente para quem é negro no direito, né? Porque, quando muito, o que se chega é uma leitura enviesada com o protagonismo indígena que eles não compreendem. Né? E com uma total ausência do que seria o reflexo desse novo constitucionalismo latino-americano sobre as populações afro-americanas que a Cláudia acabou de destacar e dizer que é absolutamente relacionada ao que somos, a como nos vemos e como nos constituímos. Então, é um debate que, apesar de ter chegado no direito e ter, em alguma medida, uma divulgação ampla, no âmbito do direito constitucional principalmente, é uma discussão que não chega, não acessa as experiências daqueles que estão aqui constituindo atitudes decoloniais. Né? A gente tem uma série de intelectuais negros que, ao longo de uma trajetória, trouxeram possibilidades de atitudes decoloniais que podem ser lidas pelo direito, não são lidas pelo direito, e isso, né, algo que o constitucionalismo latino-americano poderia, né, possibilitar, né, dessa releitura, desse resgate, dessa arqueologia dessas formas de vida, não foi feito, ao contrário. Então a gente teve uma grande oportunidade de se aproximar desse debate e produzir a partir desse debate essa aproximação, né, e essa arqueologia a gente não fez. Né? E aí, um pouco numa tentativa de fissurar esse terreno árido, né, eu fui tentar buscar em Lélia, e na categoria de americanidade de Lélia Gonzalez, um exercício de trazer isso para o direito. Né? Então, não necessariamente o que eu tenho para conversar com vocês é relacionado ao constitucionalismo latino-americano, mas uma discussão que vai tentar produzir uma leitura americana dos direitos humanos. Né? Porque não me interessa disputar, né, conceitualmente nem epistemologicamente esse campo do constitucionalismo latino-americano na maneira pela qual ele foi constituído, travado e tratado por aqui. Né? Então me interessa produzir leituras decoloniais e a partir de uma perspectiva negra sobre teoria do direito, porque senão a gente não fissura o direito. Né? E esse terreno, como foi um terreno muito subaproveitado, né, não me impulsionou, não me mobilizou, né, a travar essa disputa dentro dele. Eu espero que outros façam. Né? Mas nessa sala tem muita gente do direito, eu acho que é um exercício incrível que a gente resgate esse terreno, que é extremamente fértil. Mas ele não me mobilizou nesse primeiro momento. Me mobilizou o fato de tentar fazer esse exercício no âmbito da teoria do direito. E, para começar com a teoria do direito, né, eu escolhi para conversar com vocês alguns exercícios relacionados a como fazer isso na perspectiva dos direitos humanos.
Vocês sabem que a discussão de direitos humanos é uma discussão muito forte no âmbito das ciências sociais como um todo, não é uma discussão que fica muito guetizada no âmbito do direito, que a perspectiva hegemônica de direitos humanos, que é aquela construída no final na segunda metade do século XX, é uma perspectiva que se centra basicamente nessa universalidade, né, desses direitos humanos, na historicidade desses direitos humanos, que são trazidos na perspectiva de direitos naturais, e que, portanto, eles consolidam uma noção de humanidade, um padrão de humanidade que seria capaz de dar conta das noções de dignidade e autonomia de todo e qualquer ser, de toda e qualquer experiência. E a partir daí, a gente tem o sistema mundo, e por isso a perspectiva decolonial é muito rica, né, para a gente entrar nesse terreno, ela é construída a partir de um sistema mundo que diz qual é o padrão do humano que vai merecer respeito, que tipo de proteção a gente vai construir para que esse humano exerça a sua dignidade e a sua autonomia, né, e ela desconsidera, não acessa, não vê, não experimenta, não toca, né, e não percebe, né, outras tantas formas de ser, que são exatamente aquelas que continuam lutando e denunciando a falácia dessa universalidade, dessa historicidade dos direitos humanos. Por que trazer Lélia e o conceito de americanidade em Lélia? Porque é um caminho conceitual que me permite pensar direitos humanos em português. Pensar os direitos humanos a partir de uma língua que eu consigo falar. E consigo falar não só com vocês dentro da universidade, mas eu consigo falar com toda e qualquer pessoa, né, com a qual eu me deparo. Né? Então, quando a gente carrega na tinta, né, e consegue trazer essas desconstruções, a gente conseguiria repensar essa universalidade, não nos termos em que muita teoria crítica fez, né, e nos foi muito útil e ainda é estrategicamente útil, né, como, por exemplo, Herrera Flores, Costas Douzinas, que já confrontam a universalidade, confrontam a historicidade, pensam os direitos humanos a partir de uma perspectiva intercultural, trazem uma série de questões que nos são muito caras, mas eles não falam em português. Eles desconstroem, né, essa concepção hegemônica a partir de uma perspectiva eurocentrada, que não chegou na gente. O que eles fazem é denunciar aquilo que a gente escuta no ônibus, no metrô, no trem, na barca, enfim, né, na família, na discussão de domingo. Né? Essa denúncia não precisa ser chancelada academicamente. Essas são as demandas, né, que estão colocadas não só no âmbito de uma ação política organizada, né, mas numa conversa em família. Né? E como é que a gente consegue produzir, e aí sim, a partir de uma atitude que eu, né, posso me aproximar de uma atitude decolonial, né, alguma coisa a partir disso, para além dessa denúncia, para além desses relatos, para além daquilo que a gente já troca e que de fato esses autores nos ajudam muito. E eu acho que Lélia tem chaves importantes. Né? A Lélia e a categoria de americanidade, estou cortando aqui que eu não tenho 20 minutos, não é isso? Vai estar organizado, gente, eu juro que tá. Né? A perspectiva decolonial e a categoria de americanidade, o que elas vão colocar em xeque mais especificamente? Né? Não só esse modelo colonial e essa hierarquia étnico-racial, né, e a noção de civilização, de racionalidade, de bárbaro selvagem, né, que foram justificadas cientificamente por uma série de perspectivas teóricas que a gente conhece bem, que a gente está aqui lidando com elas o tempo inteiro, mas tem uma forma de confrontar a universalidade que me parece muito interessante. Né? Quando a gente bota o universal, né, e reivindica o pluriversal, né, o pluri, além desses unis, né, quando a gente pensa não só em outras formas de vida boa, para fazer uma conversa com o pessoal da teoria de justiça, mas a gente reconstrói isso com a noção de bem viver. Né? Enfim, a gente consegue produzir a partir dessa leitura, né, uma série de fissuras que me parecem, ou pelo menos que me mobilizaram como muito mais potentes do que aquelas que até então vinham sendo travadas por perspectivas críticas bastante interessantes sobre direitos humanos. E aí, quando começa um mergulho em encantamento com essa possibilidade, né, de descolonizar os direitos humanos, eu acabo me deparando com uma pouca conversa, né, pelo menos daquilo, né, pela maneira através da qual essa discussão chegou a gente,
que é uma perspectiva que também não fala em português. Né? Não é a eurocentrada, mas também não está falando em português. Né? E por isso a Lélia, para mim, foi um esteio, né, importante. Porque a americanidade, ela restabelece o elo com o que a Lélia chama de América Ladina. Né? E aí a Lélia começa a apresentar para a gente uma outra possibilidade, né, de reunir, né, ou de religar, né, a nossa relação e a nossa compreensão e experiência com os hermanos. Né? Não a partir do distanciamento que nos foi imposto pelo processo de colonização, mas, né, pela dimensão diaspórica, uma dimensão diaspórica a partir de uma experiência de mulher negra brasileira, né? E aí, obviamente, eu estou falando da minha leitura, é óbvio que a Lélia pode ser lida por homens negros ou por outras pessoas de outra maneira, mas, né, pela experiência de uma mulher negra brasileira, na lógica diaspórica, e o ladino ao invés de latina, que é exatamente aquele elemento conceitual que vai confrontar algo que foi muito caro na mesa anterior, que é se integramos, não integramos, de que maneira nos colocamos dentro desse processo de troca e de experiências coletivas. Então, ela me trouxe uma chave conceitual que me permitiu fazer essa reconexão, né, que do ponto de vista geográfico nunca deixou de existir, mas do ponto de vista político, estrutural e epistêmico, né, para mim era muito longe, né, de uma maneira que eu achei muito, muito interessante e muito potente. E aí, né, a gente fica de fato vendo de outra maneira e se despertando, né, para o quanto somos iguais, né, quanto essa América Latina, né, quanto o Caribe, né, é tão parecido, é logo ali, né, é quase que o bairro seguinte, né, é quase que está logo ali mesmo. E óbvio que além de Lélia, né, a gente tem outras possibilidades e outras categorias conceituais, epistêmicas, histórico-culturais que a gente poderia mobilizar. Outra que eu tento fazer um exercício também é a ideia de quilombismo do Abdias, que para mim também oferece outra chave de possibilidade, que para mim também exerceria, né, em grande medida um papel equiparável e possibilitaria outras análises, né? Mas para não ficar nessa discussão, né, do que essas perspectivas teóricas confrontam, né, apenas e continuar no âmbito da denúncia, né, como é que a gente poderia, na prática, que acaba sendo uma angústia, né, lidar com esse outro referencial e tentar produzir uma outra leitura e uma outra concepção de direitos humanos? Muita coisa, né, com uma leitura americana dos direitos humanos e, portanto, uma leitura que é decolonial e que parte de uma perspectiva negra, diaspórica, de uma experiência branca e interseccional, né, a gente consegue recolocar, redefinir, ressignificar, reexistir uma série de concepções que a bandeira, né, dos direitos humanos capturou. Né? Então, se eu pego a chave, por exemplo, da propriedade, tal como ela foi pensada e tratada no âmbito do direito a partir dessa concepção, ela vira outra coisa quando eu penso a noção de propriedade e a impossibilidade e insuficiência dessa categoria jurídica em lidar com a experiência quilombola, com as múltiplas experiências quilombolas, com a questão, né, da terra indígena. E isso não está no plano teórico, isso não está numa discussão que fica estritamente epistêmica. Isso está nos tribunais brasileiros. Os tribunais não conseguem lidar, né, com a propriedade quilombola, porque simplesmente não há resposta jurídica adequada, né, que dê conta de uma outra forma de lidar com a territorialidade, de lidar com o espaço, de assumir o espaço em outros termos, de assumir o espaço a partir de uma outra cosmovisão. A mesma dificuldade a gente viu os problemas decorrentes da questão da demarcação de terra indígena. Então a gente tem a possibilidade, a partir dessa outra lente, de lidar e ressignificar esses direitos humanos, né, de uma maneira que me parece muito mais interessante. Quando a gente pensa a questão da liberdade, a gente tem muita chave, né, para pensar a questão da liberdade, até porque a nossa chegada por aqui, né, já é uma chegada que vai reivindicar
para a liberdade, né, uma série de fatores. Mas se a gente pega um aspecto específico, né, uma questão contemporânea e específica, por exemplo, encarceramento de mulheres, né, e encarceramento de mulheres grávidas, certo? E a gente olha para isso a partir de uma lente decolonial e a partir de uma perspectiva negra. Então, se eu pego e eu quero saber qual é o impacto direto ou que tipo de possibilidade, a experiência, a leitura, né, que eu faça, né, decolonial e negra, sobre essa mulher negra encarcerada, quer dizer, negra já dei a dica, né? A mulher encarcerada e grávida, a gente vai perceber, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem uma pesquisa de 2015 que trabalhou os dois espaços que acolhem mulheres grávidas encarceradas. Um Talavera Prússia, onde elas estão ainda gestantes, e a unidade materno-infantil, que é a partir do momento em que elas têm o filho, né? Quando a gente olhava, né, quando essa pesquisa olhou para as mulheres que estão ou no Talavera Prússia ou na unidade materno-infantil, 80% dessas mulheres eram negras. Mulheres negras que, no cárcere, né, tiveram seus filhos. Certo? Boa parte delas em razão de condenação por tráfico de drogas. Boa parte delas primárias. Boa parte delas não tinham uma condição legal, né, que justificasse a manutenção da prisão. Porque há no ordenamento jurídico brasileiro possibilidade de que aquelas mulheres... E não é para fazer a revolução, gente. É para ser positivista. Não precisa fazer a revolução no sentido de que eu vou rasgar, essa norma, essa aqui, essa... Não, você botando uma outra lente em relação ao que já existe, se muda radicalmente a realidade, né? Então a gente tem uma série de normas que são normas que já poderiam ser mobilizadas, que já são vigentes, que já tem toda, no âmbito da teoria do direito, toda uma série de produção que legitimaria a sua aplicação, para que essas mulheres não tivessem grávidas presas, não tivessem o filho preso. A gente tem um sem número de normas que possibilitariam isso. E o que a gente está fazendo hoje, mantendo essas mulheres presas? Rediscutindo lei do ventre livre. Não é outra coisa. É por isso que a leitura decolonial é tão potente, é tão importante. Não só porque a gente está lidando com essas mulheres nesses termos, como com essas vidas que estão chegando nesses termos. Você ficar 6 meses, seus primeiros meses da sua vida no carro, você tem uma de 4 meses. Né? Fazendo o exercício. Não dá. Eu tenho de 3 anos. Não dá para imaginar os efeitos sobre a constituição colonial, ainda colonial desse ser, de uma criança que sem a menor necessidade legal nasce encarcerada. Não só essa mãe, né, durante a gestação, o que já gera uma série de efeitos, mas a criança em si, né, não tem a menor possibilidade. Então muda a chave de compreensão do que sejam os direitos humanos, e aí a gente consegue falar de direitos humanos em português. Porque chegar com um discurso hegemônico no Talavera Prússia e na unidade materno-infantil tem que ser muito cínico para olhar nos olhos daquelas mulheres e olhar para aquelas crianças e continuar, né, sustentando esse discurso. E é algo que a gente pode fazer. Não precisa nenhuma ideia mirabolante, nenhum esforço, né, hiperbólico. Né? A gente precisa, tão simplesmente, olhar as normas, o ordenamento jurídico e os efeitos, né, dos conflitos, né, que constituem esse tecido social brasileiro, né, em outros termos. Né? A gente não precisa ficar só aí. Né? Eu vou tentar puxar os exemplos que eu imagino que sejam exemplos que todo mundo já teria feito. Já acabou, não vou fazer um exemplo nenhum. Outros exemplos que vocês, eu imagino que vocês já tenham feito. A discussão sobre o genocídio da juventude negra, possivelmente cada um agora já fez um monte de digressão para lá e para cá,
porque é uma discussão que está mais presente. Mas se a gente pega a questão, né, de saúde da população negra, né, é muito fácil a gente discutir sanitarismo, higienização, discussão sobre direitos sociais, saúde da população negra e Zika. Né? E a gente tem uma série de dispositivos para pensar o que é direito à saúde nesse país, ou sob a pena da gente continuar tendo que usar de cinismo para lidar com essas pessoas quando a gente levanta a bandeira de direito à saúde. Né? E outros tantos, enfim. Né? O professor Mário trouxe a questão do livro Tortura Nunca Mais. Né? Se a gente pensa o direito à memória e à verdade a partir de um outro lugar, né? Não só aquilo que o senhor trouxe está absolutamente, né, explicitado, mas a gente vai perceber que, quando muito, a gente tem um discurso de ampliar a ideia de direito à memória e à verdade para períodos que não a ditadura. Quando a gente tem um confronto no período da ditadura, porque parece que não teve nada em relação ao corpo preto no período da ditadura, que não teve repressão ao corpo preto, porque a nossa ação política não era reconhecida como ação política. A nossa resistência não era entendida como uma resistência ao regime. Né? A nossa forma de organização não era entendida como... E todos os documentos oficiais, inclusive a Lei de Segurança Pública, né, atesta como oficialmente a nossa ação política, a nossa articulação era vista como enfrentamento e era uma luta por democracia, uma luta anti-regime militar, uma luta por liberdade, que não é reconhecida na história desse país como tal, porque a gente não olha para ela nesses termos. Então é óbvio que a gente tem que pensar o direito à memória, à verdade e à justiça para além do período da ditadura militar, mas a gente tem que disputar, e tem que disputar a tapa com o creme de la creme do progressismo no direito que está discutindo justiça de transição. Porque é uma galera que não reconhece esse nosso lugar, que não reconhece essa nossa ação política, não reconhece o que aconteceu conosco. E, obviamente, se não reconhecem esses que são os progressistas, né, como é que a gente fala em reparação? Como é que a gente fala, né, em reparação coletiva, em reparação para outros termos, enfim, Ubuntu, qualquer outra coisa? Não tem, simplesmente não tem justiça de transição para a gente, porque a nossa violência é estrutural. A gente precisa justificar uma violência específica para além de tortura, para além de desaparecimento, para além de uma série de outros, para que essa seja vista como uma violência passível de estar nesse momento. Aconteceu no mesmo período, pela mesma força policial, com o aparato normativo do Estado, mesmas práticas, e a gente tem que ter um esforço adicional de dizer que aquilo é descolado de outros momentos históricos, para que a gente tenha acesso, né, a uma justiça de transição, pelo menos, né, da década de 60 para cá. Enfim, só para dividir com vocês algumas dessas angústias. Vocês perceberam que são muitas, o tom vai subindo, a pessoa começa educada, o tom vai subindo, que a angústia é verdadeira, né? E eu espero que vocês me tragam outras tantas e que a gente, enfim, possa continuar. E por fim, então, aqui na exposição da mesa, eu passo a palavra agora para a doutoranda em Sociologia, Bruna Jaqueline Pereira, para nos falar sobre mulheres negras, de eternas vítimas a intelectuais. Boa tarde, pessoal. Não poderia começar a minha fala de outra forma, senão agradecendo ao convite pelo seminário, parabenizando o professor Joás pela iniciativa. E para mim, eu estava até falando assim, faz tempo que eu já não fico mais, eu sou sem vergonha mesmo, faz muito tempo que eu não fico com vergonha, nervosa para falar assim numa mesa. Mas estar aqui junto de tantas outras pessoas negras, um monte de gente sabida, e é uma responsabilidade enorme e que eu abraço com muito carinho, inclusive. E um dos problemas que a gente tem na universidade é justamente a falta de interlocutores e interlocutores. Muitas vezes a gente fala para as pessoas que não fazem a menor ideia do que a gente está falando. E aí, às vezes, você tem, assim, eu organizo mais ou menos a fala, mas não é uma preocupação tão grande, porque é sempre meio como uma novidade, né? Então, não é? Mas aqui não, aqui eu tenho que negociar, tenho que fazer o negócio direito.
E eu gostaria também de agradecer as pessoas que falaram antes de mim. Todas as falas estão muito conectadas, especialmente a Tula, porque eu também vou me empolgando, então é bom que já combina o estilo. E eu sempre digo, não esperem de mim uma tranquilidade, uma neutralidade, porque o que eu estudo, o que eu faço não é um objeto de estudo, é a minha vida, é o que eu sou, é o que eu vivo. Então não vai rolar esse negócio de ficar tranquila e neutra e educada. Aliás, acho que o negócio é de ser educada, né? Para começar, eu queria dizer que o meu encontro com as teorias decoloniais na universidade, aqui nesse departamento, acho que aqui a gente tem alguns professores com posturas progressistas, e foi uma coisa que eu já vi no meu primeiro semestre e tive acesso a essa bibliografia. Inclusive, também a professora Tânia, que também é minha orientadora. E eu acho que tem muitos pontos de contato e tem bastante pontos de diálogo possível com uma perspectiva negra. Tem também alguns pontos de tensão. Eu não vou entrar muito nisso, eu acho que esse é o tema do seminário, eu até entraria, mas eu acho que eu ia me alongar muito nisso. Mas eu acho que eu vou deixar para que vocês façam essas reflexões ao longo do seminário. De toda forma, eu acho que existe uma preocupação com uma transformação e com um enfrentamento a opressões, e opressões que são identificadas. Então, a gente não está falando de qualquer momento histórico. A decolonialidade, a proposta de teorias decoloniais, ela vem de frente a um modelo de colonização e colonialismo permanente, e que se inicia ali num período, numa modernidade, que se inicia, podemos falar do capitalismo, patriarcado moderno e escravidão negra, o racismo moderno. Então, estamos falando de para mim, o principal valor da teoria decolonial é identificar, porque ela permite que a gente retome essa perspectiva histórica de imbricamento de opressões, de gênero, raça e classe, capitalismo, racismo e patriarcado heterossexista. E como elas moldam, no caso, inclusive na palestra do professor Maldonado Torres hoje pela manhã, subjetividades, que é um interesse que eu tenho bastante, mas também formas de conhecer e o poder de várias formas. Eu acho que essa chave interpretativa, ela tem como eu disse, uma capacidade de resgatar um processo histórico. Então a gente não fica só, e na sociologia, eu acho que isso é importante, né? Porque a gente não está falando da mulher negra hoje, a gente consegue retomar também um processo de construção de sociedades, de formação e de reconstrução diária de hierarquias sociais que conformam as nossas vidas, como eu disse. Por outro lado, eu acho que, também, lembrando, a decolonialidade tem uma forte inspiração, como vocês viram, inclusive eu já sabia, do pensamento do Frantz Fanon, também do Aimé Césaire, algumas pessoas vão usar mais o Edward Said, que eu também acho que são todos autores fantásticos, mas eu pessoalmente tenho um incômodo com o fato de que eu acho que as abstrações de generalizações são importantes, necessárias, mas eu acho que às vezes acaba desracializando o debate. Nós temos autores, Fanon, para mim falar sobre Fanon, sem falar diretamente sobre raça e racismo, quem fala sobre, não falando que o não ser, quem é o não ser, inclusive eu não gosto muito de falar, por exemplo, em não ser, porque a gente está reivindicando a nossa categoria de ser. Eu não quero ser o não ser. Não. Eu não quero, inclusive, ser identificada como não ser. É difícil, inclusive, que a gente escute, que as nossas falas sejam escutadas. Então, assim, eu não vou reivindicar a categoria do que eu ainda não sou para que eu possa ser. Eu quero tudo, já, né? Já quero. Eu não tenho esse tempo, nós não temos esse tempo, inclusive porque esse tempo é uma espera prolongada de uma promessa que nunca se realiza. Mas, enfim, eu acho que o que eu queria trazer hoje, que tem a ver para justificar, então, o título da minha apresentação, é o fato de que, muitas vezes, a gente tem focado, e eu acho que isso é muito valioso, não me entendam errado, eu acho que isso é fundamental, a gente tem focado no modelo, em codificar o modelo, a forma como as opressões estão constituídas,
mas não estamos valorizando a fala daqueles e daquelas que sofrem essas opressões. Não tanto no sentido de codificar como a opressão acontece, mas de suas leituras sobre essa realidade, suas propostas de sociedade e de projeto político. Então, eu acho que mesmo leituras progressistas que vêm entrando pela academia, e eu acho que tem muito a ver com o que a Tula falou, que elas entram por homens brancos, com uma leitura muito filtrada e específica, eu acho que tem uma dificuldade de reconhecer. Por exemplo, a gente ouve falar muito hoje na Lélia Gonzalez, a gente tem um centro, que chama Lélia Gonzalez. O que a gente sabe da Lélia Gonzalez? Em quais disciplinas elas estão? Em quais teses? Qual é a chave teórica? Então, a minha questão é, o Pomeroy diz que o racismo contemporâneo, o racismo contemporâneo se reproduz de duas formas, identificando negros e negras sempre como problema, e aí eu acho que as leituras mais de esquerda têm uma questão. Ele está, inclusive, discutindo com a esquerda na Inglaterra, então, assim, né, tem uma questão toda e um caminho para ser repensado. E a outra questão é como eternas vítimas. No sentido de que nos vê como eternas vítimas, que é muito diferente de reconhecer a opressão, nos silencia. Porque se nós somos sempre... Por exemplo, todo mundo que assiste jornal aqui na hora do almoço vê o corpo de gente preta morta. Isso está sensibilizando alguém quanto ao genocídio da população negra? Não, porque tem essa contradição, inclusive. Tem uma dificuldade da sociedade de reconhecer a gente como vítima, no sentido de que estamos sujeitos e sujeitas à opressão, mas existe um engessamento da nossa figura no lugar de vítima quando nós somos ativistas e movimentos sociais, intelectuais. Porque aí nós somos só a vítima. Ah, você é a vítima. Você é que sofreu racismo. Tá bom, mas eu estou falando coisas. Você está ouvindo o que eu estou falando? Porque eu sou uma vítima produtiva. Enfim, então daí vem essa minha questão. Então tá bom, estamos vendo, estamos falando de opressão, mas nós não somos só eternas vítimas. Nós somos pessoas que produzem conhecimento e eu queria justamente dar visibilidade para algumas das propostas. E aí é mesmo bem, até por causa do tempo, é uma proposta mais para instigar vocês a como o pensamento de autoras negras brasileiras pode trazer novas chaves de leitura da realidade, interpretação de prioridades. E eu imagino que dessa forma, eu acho que o projeto é muito mais amplo do que isso, porque é dar visibilidade a projetos de sociedade, a formas de conhecimento, formas de possibilidades de subjetivação que escapem do modelo imposto pela colonialidade. Então, uma das questões que eu coloco, que eu acho que é... A gente não tem como falar, por exemplo, quem são as mulheres que estão sendo encarceradas pela política de encarceramento do tráfico de drogas. A gente não tem como falar quem são as mulheres, não falar quem são as mulheres que estão morrendo por morte materna, porque fizeram o Brasil não alcançar os objetivos de desenvolvimento do milênio. A gente não tem como não falar quem são as mulheres que têm as taxas de homicídio que aumentam. Todas são as mulheres negras, isso nós sabemos. Mas a questão é, o que nós falamos sobre isso? O que temos falado sobre isso? E aí o professor Walter falou mais cedo que ele não via, que ele via algumas mudanças na universidade. E eu concordo, a gente tem sim que dar visibilidade para as mudanças, mas eu tenho uma preocupação porque a gente teve uma série de intelectuais negras que circularam muito próximas, inclusive, de espaços de visibilidade, escreveram muito para a Folha de São Paulo, no caso da Beatriz Nascimento. E isso não necessariamente fez com que o seu pensamento fosse capaz de se perpetuar de uma forma mais significativa. Então, a gente tem que sempre essas questões. Mas, enfim, entrando, eu recupero alguns pontos específicos, muito brevemente, da Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Neuza de Santos Souza e da Jurema Werneck, justamente para ilustrar possibilidades de construir esses projetos de descolonização. Todas elas produziram em um formato acadêmico. Eu sei que esse não é... Até já tinha notado isso, e alguém já foi muito comentado aqui, a produção acadêmica não é a principal forma de produção da população negra, talvez nem a principal nem a mais vasta, mas ainda assim ela é significativa e a gente não tem olhado para ela de uma forma muito atenta. E todas elas escrevem dissertações, teses, artigos e foram ou são militantes de grande importância para o movimento negro e para o movimento de mulheres negras. Aí a gente tem aquelas falas, né? Tipo assim, quero chamar fulano,
Não, até nisso não aconteceu, mas foi um outro caso que eu soube. Eu quero chamar fulano para minha banca. Não, porque ela é ativista. Mas ela tem doutorado, publicação internacional, já participou de várias bancas. O que mais que precisa ser, né, gente? Para ser acadêmico, ser branca, já sabe. Mas enfim, faltou um requisito. Mas enfim, eu acho que de saída, só esse perfil dessas intelectuais já contestam esse modelo de intelectual isolado, ou mesmo atuando como intelectual orgânico. Eu acho que é alguma coisa mais do que isso. Porque essas mulheres escrevem de uma forma muito mais forte, uma proximidade muito maior das suas próprias vidas e experiências. Mas vamos lá. Então, a primeira questão, eu acho que a gente também queria levantar aqui, é a questão da autodeterminação e da fala. A Lélia Gonzalez, na Unpox, de 1980, se eu não me engano, que é o texto mais, tem sido mais circulado mais dela, ela diz que a dominação, as lógicas da dominação determina que nós, negros e negras, estamos na lata de lixo da sociedade. Que com isso nós temos sido falados e, portanto, infantilizados e infantilizadas. Infãs é aquele de quem se fala, né? E ela ressalta a importância da gente assumir a nossa própria voz quando ela diz, e eu imagino que tenha sido isso na Unpox em 80, o lixo vai falar, e numa boa. Então, falamos. Então, justamente, essa questão do falar de si, do ser falado como dominado e do falar de si como um ato também de emancipação. Também a Neuza de Santos Souza trata da questão que ela diz, uma das formas de possuir autonomia é possuir um discurso sobre si mesmo, si mesma. E eu adiciono, né, e é também colocar os nossos projetos de sociedade, projetos políticos de transformação. E o que queremos? E aí ela diz, né, enquanto objeto de opressão, cabe ao negro a vanguarda dessa luta, assumindo o lugar de sujeito ativo, lugar de onde se conquista uma real libertação. Então é uma vítima, mas é uma vítima que luta e a gente tem que dar visibilidade a isso. E aí eu recupero rapidinho uma das chaves que eu acho que é mais profícua, cada uma acho que ilumina aspectos muito diferentes do que a gente pode olhar de uma proposta decolonial, mas a ideia de América Latina e de americanidade da Lélia Gonzalez, justamente a tua e também a Cláudia mencionaram, e é uma disputa. Eu acho que a proposta principal, acho que o principal valor dessa proposta da Lélia é justamente de falar assim, olha, aquele negócio ali de matriz latina, branca, e um temperinho indígena e um temperinho negro, parece aquela coisa que o Stuart Hall fala, né, que a pós-modernidade adora um toque do outro, né? Tipo assim, então tem aqui a cultura branca, a gente foi lá assimilar. Não, isso aqui é uma fase. A gente é mesmo uma coisa, inclusive aproximando países americanos. A gente sabe que essa própria separação tem a ver também com o idioma, mas também com o fato de que a gente está sempre voltado para a Europa, tentando, por favor, me inclua, por favor, deixa eu ser sua amiga, né? E aí, enfim, a questão da América Latina, ela vai falar, por exemplo, de resistência. Falando, em vez de latina, eu estou usando ladina, estou usando como é que eu estou ali, como ela diz, em um certo ponto, passando a rasteira na raça dominante quando menos se espera. Justamente quando eu estou fazendo aquela cara de boazinha. Alguém aí, acadêmico negro, já fez isso? Aquela cara de educada? E aí tá só pensando ali, né, na estratégia. Então, assim, é justamente recuperar isso como um aspecto da resistência ativa, como da ação, inclusive, da agência das pessoas negras. E eu acho que ela faz isso tanto da cultura negra quanto indígena e disputa essa matriz como uma matriz negra, como uma matriz herdada da África, transformada, com diferenças, mas ainda assim como coisa assim, a gente ainda tem jeito, porque a gente ocupou espaços, a gente não está tão silenciado quanto gostaríamos ou tentamos. Aí a questão a Lélia diz que para Lélia, né, a americanidade é um processo histórico de intensa dinâmica cultural. Significa resistência, acomodação, reinterpretação e criação de novas formas, que se referenciam em modelos africanos e que se remete à construção de uma identidade étnica. Se refere, que ela resgata, na verdade, uma unidade historicamente forjada no interior de diferentes sociedades, que formaram uma determinada parte do mundo. Ou seja, a diáspora negra, que aparece como uma unidade analítica, que informa toda a cultura brasileira. Então, o que nós temos aqui, nós temos na Colômbia, nós temos em outros lugares, com diferenças, recriações, mas temos proximidades. E isso é muito mais do que falar, por exemplo, em Estado-nação, muito diferente.
Próxima questão que eu queria dizer, trazendo da Beatriz, é a ideia de transmigração. Ela, para mim, eu acho que ela tem três ideias que eu gosto bastante de trabalhar. Outra coisa, quando lerem, vocês forem ler essas autoras, quem não leu, não é aquele texto acadêmico clássico. Transmigração é 2 pontos, aí você vai falar disso. Não, é uma coisa que você tem que... É outra característica e é outra questão que a universidade não está acostumada e aí acha que as mulheres negras escrevem mal. Não, gente, tipo, vocês que não estão ligados. Não. Ela fala também... Pra gente não sabe escrever. Não, gente, a gente está jogando, inclusive com outras coisas, formatos. A Beatriz Nascimento. Primeiro que ela tem a frase mais maravilhosa do mundo, né? Sou preta, pense e sinta assim. Pronto, já podem começar as dissertações e teses. Segundo é que ela diz que a história recente dos negros e negras é pautada pela transmigração. Então, o sequestro da África e a viagem forçada até as Américas, a escravidão forçada e a experiência de fuga da senzala para o quilombo ou tráfico entre regiões do país. Eu estou acrescentando algumas coisas, tá? A migração do Nordeste para o Sudeste e o Centro-Oeste, já que estamos aqui, e das áreas rurais para as áreas urbanas em busca de trabalho e estudo melhores condições de vida. Nós temos também o tráfico de pessoas hoje no Brasil, de mulheres para prostituição, são fundamentalmente mulheres negras, de crianças para trabalho infantil, são mulheres negras. A migração de mulheres para serem babás e empregadas domésticas. E a crescente migração de população não branca também no Brasil, e a gente vê o que tem acontecido. Aliás, a gente não vê muito, mas tem acontecido. Enfim, para mim, essa ideia de transmigração, ela traz uma nova proposta de leitura do corpo. E aí, eu penso quando está a Albiroy naquela discussão sobre a modernidade dos indivíduos negros, e com a Toni Morrison, citando a Toni Morrison, falando que os indivíduos negros são os primeiros modernos. Não sei se a modernidade tem isso a ver com isso, mas a questão é que eu acho que essa sensação, essa experiência e a sensação de deslocamento, tanto físico quanto de referência cultural, eu acho que ela é muito forte na experiência das pessoas negras. E o que a gente vê quando a gente começa a olhar por essa chave? E aí, porque depois a gente vai falar de pós-modernidade, o mundo, a redução das distâncias, mas essa circulação, ela já parte da nossa história desde pelo menos o período da escravidão. É uma questão que a gente precisa olhar melhor. E para mim ela aborda justamente essa interrelação entre corpo, espaço e identidade. E aí o corpo negro é tratado então como um documento histórico e um portador de uma memória, que gera significado justamente porque tem essa capacidade de evocar histórias. E tanto significados que remetem à escravidão, quanto outros significados, e aí é a parte que eu mais gosto, que é essa questão do corpo negro como um qualificador de espaços. Quando a gente entra aqui e vê isso, um professor da UNB que não soubesse o que está acontecendo aqui, qual seria a reação que vocês acham? Assim, tipo, no grupo de estudos Mulheres Negras, quando estamos lá, tipo, tem dia que tem, sei lá, um bom dia, 10 mulheres negras numa sala de estudos, é muito interessante ver a reação das pessoas, como isso é transformador de um espaço. E como é transformador para a gente também. Eu lembro quando eu cheguei na pós-graduação em identidade, para Brasília, e eu cheguei no mestrado na Sociologia, e as primeiras pessoas que eu conheci aqui do curso eram pessoas negras. Eu não vai imersão agora que virou professor. E foi uma identificação, e não foi nada assim, que eu vou falar com ele porque ele é negro. É um sentir-se à vontade, é um espaço de reconhecimento. E a gente, isso, não, é claro que não rola com todo mundo, tem gente negra fechada, porque tem gente de qualquer jeito. Não é ninguém que obrigação de ser legal também, mas enfim, é um espaço de reconhecimento e um qualificado. Estou vendo meu amigo Guilherme rindo assim, pensando, gente, a Bruna é terrível, não tem jeito. Enfim, não tenho mais. Né? Mas enfim, essa questão, inclusive, de quando a gente ocupa os espaços, quando a gente ocupa predominantemente um espaço brancocêntrico da supremacia branca, tipo a universidade. Eu adoro ver o efeito que isso tem. É muito legal. Assim, a transformação que isso traz na gente, na nossa própria postura, na nossa própria forma de estar naquele espaço. E também essa questão do baile soul, o charme, o funk, na escola de samba, no uso das tranças, enfim, toda essa questão estética que vem sendo inclusive bastante debatida e como isso traz transformações. E aí, muito rapidinho, que eu já falei muito, tem a Zialodez da Jurema Werneck. Ela vai dizer que o patriarcado, o racismo e o colonialismo não se organizam como capítulos e não podem ser hierarquizados, que eles agem como um bloco monolítico, são indissociáveis. E as lutas
contra eles também. Ela está travando uma discussão com a proposta do conceito de interseccionalidades, que ela diz, olha, a gente tem inegavelmente um avanço em relação a isso. Mas a Jurema Werneck traz essa categoria, ou conceito, ou figura da Yalodê, justamente para resgatar uma perspectiva histórica e integral. Como eu já disse algumas vezes, é muito insuficiente, quando a gente está falando, por exemplo, de gênero, tratar da experiência das mulheres brancas, aí falar, e também tem as mulheres negras, como um desvio dessa experiência, por exemplo, da mulher branca. Então, a figura da Yalodê traz um pouco isso, e também questões históricas, uma integralidade, e também uma outra cosmologia, digamos assim, de que temos falado. O que ela diz, a Jurema diz, que como sequestro e escravização não foram apenas pessoas que foram trazidas para o Brasil, mas também modalidades de organização e formas de representação e ação políticas de mulheres, modelos organizativos e de condutas. E aí ela cita desde as celebrações das rainhas em eventos públicos e o seu papel na integração dos grupos, atividades religiosas, ao mesmo tempo profanas e festivas, sociedades secretas ou públicas de mulheres, sua presença e papel político em atividades públicas, por exemplo, na Irmandade da Boa Morte. Quem já viu sabe qual é o poder que tem aí. E a sua vigência, inclusive durante o regime escravista europeu patriarcal. E ela resgata, então, o título de Yalodê, que é um título dado para Oxum, a representante das mulheres, que significa a representante das mulheres. Diz respeito a mulheres emblemáticas, lideranças políticas femininas de ação fundamentalmente urbana. É aquela que fala por todas e participa das instâncias de poder. Ela diz que essa tradição da Yalodê no Brasil, ela é herdada, é uma tradição que vem da África, mas que ela é atualizada e está presente em qualquer comunidade negra, onde a mulher, assumindo papéis de liderança ou responsabilidade coletiva, desenvolve ações de afirmação de um futuro para todo o grupo subordinado, em lutas de melhorias nas condições de vida, condutas e atividades que visam afirmar a pertinência e a atualidade da perspectiva imaterial. Enfim, com isso ela ressalta as dimensões de luta, de instabilidade de posições, de poderes, de agenciamento e de transformação capazes de serem vividos por mulheres. A disponibilidade para a luta e das possibilidades de êxito que a luta traz. E as responsabilidades das mulheres em relação aos grupos, a existência de uma coletividade de interesses a que cada indivíduo deve se reportar. O poder masculino sendo questionado, o poder da riqueza sendo questionado, que ela conta, inclusive no mito de Oxum, que existe um questionamento da riqueza e do poder masculino. A revolução onde a riqueza muda de mão e a presença das mulheres no espaço público, sua capacidade de liderança e de ação política. Enfim, com isso a Jurema contesta essa ideia das mulheres negras como coadjuvantes na luta política, justamente olhando por outro ângulo. Quando a gente dizemos, não tem mulheres na política, por onde estamos olhando? Para onde estamos olhando? Então, fechando, a gente falou hoje muitas vezes sobre essa questão do questionamento. Eu acho que eu queria trazer um pouco disso, assim, talvez disso, porque eu acho que o pensamento das mulheres negras é uma proposta radical de decolonialidade, que é um pensamento subordinado pelo simples fato de existir. E além disso, além de existir, por isso eu sou subordinado, ele é terrivelmente subordinado mesmo, bem mal criado, e a gente adora isso. Então, vamos lá. Obrigada.